A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, divulgou que entre janeiro e novembro de 2023 foram transportados 102 milhões e 600 mil passageiros no país. É a primeira vez desde 2019, que foi o último ano antes das restrições devido à pandemia da Covid-19, que o setor aéreo brasileiro alcança a marca de 100 milhões de passageiros. Mas nem todos, que compram, então, as passagens conseguem viajar. Sobre os direitos do passageiro e o que fazer no momento de imprevistos, a gente conversa com o Fabrício Pozzocco, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Boa tarde, Fabrício. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui no TJ Aparecida de hoje. Boa tarde a vocês. Eu quem agradeço a oportunidade de podermos conversar a respeito desse tema tão importante. Exatamente. Já começando, é claro, queremos saber os principais problemas em relação que os passageiros enfrentam com os serviços prestados, então, pelas companhias aéreas. O que vocês têm visto com mais incidência? A gente tem observado com bastante incidência problemas não somente das questões que envolvem atrasos de voo, como também cancelamentos de voo e também extravio de bagagens e danos às bagagens. Esses são os principais problemas que os consumidores têm sofrido em relação às companhias aéreas. Fabrício, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Você falou aí, citou até, entre esses problemas, o atraso. É um transtorno danado, A gente compra a passagem, faz o check-in, de repente o voo não sai, começa a demorar. É um transtorno muito grande. Agora, nesse caso, como é que o cliente deve agir, principalmente se o voo acabar sendo até adiado? A gente tem que lembrar, na verdade, que o consumidor, ou seja, o passageiro, ele tem direito a algumas coisas que as companhias aéreas precisam providenciar. Pois bem, se houver o cancelamento do voo, é claro que o consumidor, o passageiro, ele vai poder escolher se ele quer continuar voando ou se ele quer, na verdade, receber todos os valores que ele pagou pela passagem. Por outro lado, se ele, na verdade, quiser continuar com a prestação do serviço, há que se lembrar que a companhia aérea precisa observar alguns detalhes importantes. A partir de 1 hora de atraso no voo, se for internacional, ou 30 minutos, se for nacional, é importante que a companhia aérea conceda já a oportunidade de contato, ligações telefônicas e internet gratuitamente. A partir de 2 horas, nós temos efetivamente a questão da alimentação. A companhia aérea precisa providenciar isso. A partir de 4 horas, nós temos as questões que envolvem a hospedagem e os demais gastos que precisam ser pagos pela companhia aérea. Se isso não for respeitado, o consumidor, o passageiro, pode ingressar com uma ação objetivando a reparação dos danos materiais, ou seja, tudo que ele gastou, bem como os danos morais, por esses aborrecimentos que você mesmo acabou de colocar. Nem me fale em aborrecimentos, Fabrício? Em relação também ao overbooking, como evitar, como deixar que isso não aconteça, na verdade, se precaver? Quando a gente fala de overbooking, a pessoa que está assistindo a gente, ela precisa entender o que é isso, O overbooking é quando se vendem mais passagens do que lugares que existem no avião. Ou seja, as pessoas, os passageiros, acabam por um problema que a própria companhia aérea causou a ter aí essa dificuldade de viajar. Muitas vezes a companhia aérea oferece um upgrade para esses passageiros, ou seja, olha, se você não viajar nesse voo e for viajar no próximo, eu lhe dou um upgrade de categoria, você pode viajar, por exemplo, de classe executiva, sem gastar nada. Geralmente são feitas essas bonificações. Se o passageiro aceitar essas bonificações, sem nenhum tipo de problema. Agora, se o passageiro não aceitar essas bonificações, ele pode buscar a reparação dos danos em juízo, principalmente se ele não estiver viajando. E aí a gente tem tanto a questão que envolve os danos materiais, com todos os gastos que ele tiver, quanto a questão dos danos morais, por conta de todo o aborrecimento e todos os danos aí de ordem psicológica por não estar viajando naquele momento. E sempre, Fabrício, o consumidor tem que fazer valer o seu direito, Muito obrigado, pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Uma boa tarde para você, uma ótima semana.
Uma boa tarde a todos vocês e a todos os nossos telespectadores. Até, um abraço para você.